contemplado e, infelizmente, querem tratar como um ser superior. Bom, e eu disse a ele, qual o problema de se empoderar um aluno dentro da sala de aula para que o aluno saiba dos seus direitos? E aí, veja bem, eu recebi isso hoje, que é da PUESP, do meu estado, de São Paulo. A PUESP distribuindo esse cartaz nas escolas e para os professores, com um cartaz como da proposta de um dos projetos de lei, que é o Escola Sem Partido. Está aqui. Ou seja, nós, legisladores, não podemos legislar sobre um cartaz que vai colocar simplesmente pontos que estão na Constituição, legislação brasileira, LDB, um cartaz que é exatamente desse tamanho, uma folha de sulfite, porque a proposta em um dos 10 projetos, inclusive tem deputados aqui, me desculpa, eu preciso dizer para a população brasileira, tem deputados que não sabem que são 10 projetos que estão aqui anexados. Eles estão discutindo um projeto que se chama Escola Sem Partido. Estão criticando um movimento que eu também tenho críticas. O Najib sabe disso, eu tenho críticas ao movimento Escola Sem Partido em algumas situações. Eu sou crítico. Agora, estão usando de um projeto, são 10, inclusive do Jean Willis, o deputado Jean Willis tem um projeto aqui. São 10 projetos, tem deputado que nem sabe disso, deveria saber, deputado, que fica feio para o senhor, fica feio para a senhora. Muitas vezes discutir um tema sem saber o que está discutindo. Agora, veja bem, nós não podemos legislar aqui, porque somos legisladores, representantes legais, cumprindo o nosso preceito constitucional de legislar, fiscalizar e representar o povo brasileiro, são 3 prerrogativas constitucionais do parlamentar. E nós estamos legislando. Nós não podemos legislar sobre uma folha de sulfite, com aqui alguns deveres e direitos, tanto do professor quanto do aluno, porém a PUESP, da CUT, pode propor que nas escolas se coloque algo dessa forma, que eu vou ler para os senhores. Professor, em caso de ameaça, procure a PUESP. Começa assim. Primeiro, está aqui, elencado aqui, ó. Primeiro, não pode haver interferência externa nas aulas ministradas pelos professores. O artigo 206 da Constituição Federal assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, o pluralismo de ideias e por aí vai. Existe, portanto, nas escolas a liberdade de desenvolver o conteúdo pedagógico sob acompanhamento da coordenação escolar. Está certíssimo. Só que eles não fazem isso. Isso aqui está certo, o artigo está certo. Só que a aplicação não funciona, meu amigo. Paulinho, não funciona porque não aplica. Aí o doutrinador faz o contrário. Está certo? A Constituição está certa. A Constituição está. Só que você sabe muito bem, porque você tem formação jurídica, você sabe muito bem que isso aqui não se aplica. Você sabe que não se aplica. A Constituição sim está aqui. Eu não estou mudando a Constituição. Você sabe disso. Você sabe disso, Paulinho, não é? O segundo, veja bem, não há obrigação de acatar determinações de ordem familiar, religiosa, de educação moral, ou mesmo de aspectos de gênero e ou sexuais. Veja bem o negócio, rapaz. Rapaz. Quer dizer, joga o PNE no lixo, joga a Constituição Federal no lixo, joga o Pacto de São José da Costa Rica no lixo. Não são legisladores. Agora, nós não podemos discutir e debater como a gente está fazendo de forma... até então, da minha parte, posso dizer, respeitosa, com argumentos, com embasamentos. A gente não pode fazer. Agora, militantes da PUESP podem, então, legislar no nosso lugar? É isso? Está aqui no segundo. Terceiro, as aulas não podem ser filmadas por estudantes ou terceiros, a não ser com expressa concordância do professor. Conteúdo artístico, a gente sabe que não pode ser divulgado. Agora, os nobres pares que são realmente formados aí em direito sabem que se alguém tem o seu direito lesado, claro que ele pode produzir provas. Claro. E o que a gente está falando aqui é de ilegalidade. Ninguém vai sair filmando o professor, que acha o professor bonitinho, ah, que lindo. Ou então vocês vão dizer, como já disseram algumas vezes, que o projeto é pueril, ou como meu querido amigo Chico já disse, é inócuo e iníquo. Eu gosto muito do jogo de palavras do Chico. Inócuo e iníquo. Quando, na verdade, ele não é inócuo, porque ele já é lei, né, ele já é uma lei vigente, a legislação vigente, e muito menos iníquo, porque ele busca exatamente atacar aqueles profissionais iníquos, eles sim, que maculam a profissão do professor, que envergonham o magistério, doutrinando crianças, jovens e também aqueles que estão no processo de formação para serem professores. O quarto, o espaço das salas de aulas não pode conter cartazes. Eles estão dizendo aqui, ó, o espaço da sala de aula não pode conter cartazes ou materiais com avisos e conteúdos ameaçadores ou com orientações que contrariem a liberdade de ensino e aprendizagem.
Isso aqui contraria a liberdade de ensino do aluno. É Constituição. Processo ensino-aprendizagem. Ou seja, não pode tirar a liberdade do professor de ensinar o conteúdo pedagógico pré-aprovado pela coordenação pedagógica. Agora é constitucional o direito do aluno. Aqui estão cerceando mais uma vez o direito do aluno. E por último, o quinto, ninguém pode assistir às aulas não sendo estudante. Nem pai ou mãe de estudante ou pessoa que se apresente como autoridade de qualquer espécie. Polícia, promotor de justiça ou mesmo juiz de direito. Rapaz, nós passamos a ter um congresso nacional na PUESP de São Paulo. Me assusta. E aí nós vemos que realmente tem pertinência a discussão que nós estamos fazendo aqui. Foi dito aqui com relação ao futuro do Brasil, pelo meu querido amigo Bebeto, não é? A educação teocrática, depois foi dito aqui. Se vocês leram, é que infelizmente, Chico, infelizmente muitos deputados não leram. A gente está sendo difícil discutir sobre o tema, porque infelizmente muitos não leram. Infelizmente, acredito até que o meu querido amigo Bebeto, que eu estimo demais, não tenha lido, porque se você vai ler a minha justificação e o projeto, essa não é a linha. Essa não é a linha. É exatamente o contrário. Está sendo muito bem colocado no seu devido lugar todas as esferas de ensino do país, inclusive as confessionais. E para encerrar, senhor presidente, algo que foi dito aqui também pela deputada Alice Portugal, e que eu quero fazer um contraponto, é que ela disse que a matriz da sociedade é a educação, né? Quando o que a Constituição Federal preconiza no artigo 226 é que a matriz, a base da sociedade é a família. Então, tem pertinência a discussão que nós estamos fazendo aqui, colocando a educação no seu nível que ela deve estar, porém sem tirar daquilo que é a base, inclusive da própria educação, aquilo que... Tanto é que vocês aqui muitas vezes são os primeiros a dizer que a educação está do jeito que está, porque a família manda filho desse jeito, daquele outro jeito. Eu só estou trazendo aqui a baila o que vocês estão dizendo ao longo de todas as sessões que nós estamos tendo aqui. Então, o artigo 226, ele fala totalmente o contrário disso. Então, antes da leitura do meu parecer, que aí eu não vou fazer nenhuma explicação sobre o parecer, porque imagina-se que os deputados já deveriam ter lido, que já está publicado há bastante tempo, inclusive, farei a leitura somente do substitutivo do parecer diretamente. Porém, acho justo com os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham essa comissão, fazer esse contraponto, visto que muitas vezes o que a gente tem escutado aqui são acusações mentirosas, dissimuladas e totalmente sem embasamento naquilo que é o texto que está sendo discutido nessa comissão. Muito obrigado.